Queridas criaturas do pântano, bom dia. Vamos começar a nossa revisão para a prova trimestral. E numa prova trimestral e virtual, você que é um aluno legal precisa prestar atenção total para não ir mal, ok? Então vamos começar. Todo mundo lembra que durante cerca de 1000 anos a Europa esteve mergulhada num período de escuridão, um período de trevas, um período onde havia apenas o temor. O temor dominado pela ideia clerical, pela ideia eclesiástica, pela ideia religiosa de que Deus estava no controle de tudo e que na Terra nós todos éramos meros espectadores da vontade divina. E isso incluía uma opressão muito grande sobre a população. O clero e a nobreza, os senhores feudais, mandavam, e a população camponesa e a pequena população urbana obedecia. Esse período é chamado de medievo ou de Idade Média. E tem dois grandes divisores temporais: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média há o predomínio da ideia teocêntrica. Tudo é dominado por Deus. É uma teocracia. Nessa parte da Alta Idade Média, o grande mentor também começa com A, de alta. É Agostinho, Santo Agostinho, o pai da patrística. Patrística vem de padre, pater, patrística. A patrística era uma ideia filosófica que favorecia essa dominação e favorecia essa obediência, essa submissão. Enquanto que a escolástica, no fim da Idade Média, tem como seu mentor São Tomás. Agostinho no começo, Tomás no final. Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média começam a surgir ideias novas, questionadoras, não descartando Deus como comandante supremo, mas colocando o homem numa condição de buscar conhecimento. Por isso, esse período da Baixa Idade Média também é conhecido por período da escolástica. Escolástica lembra escola, escola lembra estudo. Falando nisso, se liga que você precisa estudar para essa prova. Idade Média, alta e baixa. No final da Idade Média, na Baixa Idade Média, as pessoas começam a pensar, começam a abrir. Lembra que a Idade Média é obscurantismo? No final da Idade Média, começam a abrir-se as mentes. É o iluminismo. Tem um vídeo sobre isso. Dá uma olhada lá depois no meu canal no YouTube. O iluminismo contemplava novos horizontes. E dentro desses conceitos surgem ideias que começam a ir contra a ideia centralizadora do poder. Você sabe que durante o período da Idade Média, nós tivemos um renascimento urbano. A burguesia toma não a liderança, mas a parceria em algumas coisas, porque afinal de contas quem pagava tudo era a burguesia. E a burguesia, obviamente, nesse renascimento urbano, começa também a abrir a mente para novas discussões, para novas ideias, e isso a gente pode dizer que começa o alicerce é na Inglaterra. Todo mundo pensa que o berço do iluminismo é a França. Negativo. O berço, de fato, vamos chamar assim, berço é na França. Mas o alicerce é inglês. Quem começa antes? Os ingleses. Nós temos, desde a época da Magna Carta, quando se, guarde isso, vai cair na prova, hein? Magna Carta, quando se reúnem para dar ao rei um poder relativo. Era um absolutismo controlado. Haviam
nobres, alguns burgueses, que compunham uma coisa chamada parlamento. Era o lugar onde todo mundo ia parlare, conversar, discutir. Esse parlamento, portanto, cortava alguns privilégios do rei inglês. É o João Sem Terra. Se você der uma olhadinha lá na sua apostila, você vai ver que existem. Eu vou pegar a apostila aqui só para te mostrar. Eu já volto, espera aí. Eu não sei onde eu coloquei essa apostila, mas eu vou encontrá-la, juro que vou. Eu não encontrei a sua apostila. É muita apostila para um mero mortal. Achei a tua apostila. É que são tantas emoções. Aqui na sua apostila você vai encontrar, eu vou achar a página para te mostrar, desculpem a demora. Eu vou mostrar para vocês que a Inglaterra é, portanto, o alicerce dessas ideias. E aqui na página 133, você vai ver o João Sem Terra, página 133, assinando a sua submissão ao parlamento. Muito bem, isso vai cair na prova. A página 133 merece ser estudada. Mas não é só isso, não. As páginas anteriores também são importantes. Aliás, você deve estudar desde o final do período medieval, página 118, e siga até o final da sua apostila com o Iluminismo. Se quiser mais detalhes, além desta revisão, existe um vídeo lá no YouTube que você poderá consultar com muito mais detalhes. Mas aqui nós temos então coisas que precisam ser revistas, repensadas. Por exemplo, enquanto na Inglaterra havia um parlamento que controlava as atitudes do rei, tirava dele o pleno poder, portanto, nasce o alicerce em inglês. Depois as ideias serão aprimoradas na França. Enquanto isso, na França, o rei dizia: "L'état c'est moi. Je suis le sol." Meu Deus do céu, ele era o sol, ele era o Estado. Esse absolutismo. Aliás, teve um cara que, no Castelo de Versalhes, tem um vídeo meu também sobre o Castelo de Versalhes. Esse cara chamou-se Luís XIV. Ele se dizia o Estado. Absolutista, centralizador. Esse homem, diferente do rei inglês, tinha um poder, vamos dizer assim, até que ilimitado, centralizado. E essas ideias, sabe, elas tinham quem favorecia. Bossuet dizia que os reis tinham o direito divino de governar. Papai do céu deu a eles, uma ideia lá da Alta Idade Média, tá? Papai do céu deu a eles o poder divino. Portanto, se eles estão no cargo, o resto tem que se sujeitar. Dê a César o que é de César. Jamais alguém pode desafiar o rei. E na Inglaterra também teve uns carinhas que pensavam assim, tá? Thomas Hobbes vai cair na prova sobre isso, estuda lá, tá? Thomas Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã. E ele dizia que nós, humanos, somos como lobos. Um puxa o tapete do outro. Um lobo quer devorar outro lobo. Por isso, o rei deve governar com mão de ferro, de forma semelhante ao poderoso monstro bíblico chamado Leviatã. O nome do livro dele, Leviatã. O Leviatã dominava os lobos. E se não fosse assim, os lobos mandariam no rei. Portanto, o rei devia ser um monstro. Maquiavel também fala sobre isso, que não interessam os meios. O que conta para o rei é o fim. O rei devia ser durão. O rei deveria governar com pulso firme. Thomas Hobbes, Leviatã, vai cair na prova, fica ligado. Muito bem. Alguns reis se influenciaram por essas ideias. Por exemplo, Henrique VIII, que era da dinastia Tudor, ele achava que podia tudo, tá? Tudor achava que podia tudo. Esse rei, ele declarou o ato de supremacia, desconsiderando aquela carta magna
em que o rei devia se subordinar ao parlamento. Quer dizer, então, que Henrique VIII era meio totalitário, era meio mandão. Isso, ele achava que podia tudo. Era da família Tudor, podia tudo. Estou te ajudando, fica ligado, tá? Ele faz uma reforma até na igreja. Ele queria casar, queria largar uma espanhola, diz que ela era terrível, a famosa Catarina de Aragão, uma espanhola teimosa e que não dava filhos homens para ele. Ele queria separar, mas a igreja disse: nananina, não, só que não, você vai continuar com ela até que a morte o separe. Ele, cansado disso, disse: eu vou casar. Minha igreja disse: não vai casar. O Papa entrou na parada. Ele então cria a religião própria, uma religião inglesa, de anglo, anglicana. Religião muito semelhante ao catolicismo, mas ele seria o regente da igreja também. Ele seria uma espécie de papa, de sumo pontífice dessa religião. E acaba casando com a Ana Bolena, tá? Não esqueça disso. Agora, não esqueça, portanto, que a família é Tudor e que houve um ato de supremacia por parte do Henrique VIII. Supremo é o que está acima, ele estava acima até da igreja, tá? Ele faz uma nova religião chamada anglicanismo, despede a Catarina Espanhola de Aragão e casa-se com Ana Bolena. Portanto, fique ligado nisso. Tempos depois, isso tudo seria questionado, tá? Viria o Oliver Cromwell e faria uma nova revolução, uma revolução puritana. E nós vamos estudar sobre isso, lembrando que o rei tinha seus cavaleiros e Oliver Cromwell tinha seus cabeças redondas. Detalhes, veja o vídeo sobre isso aí, tá? Agora é só um resumão para você ir bem na prova e bem no trabalho, que está bem parecido com esse conteúdo aqui também. É só prestar atenção, ler o módulo todo. Tá simples, são 20 questões fáceis de ser resolvidas, tá? É só você estar ligadão. Outra coisa também, a Inglaterra, ela não gostou muito dessas ideias do Henrique, tá? A filha dele também, a filha dele era terrível, Elizabeth I, não essa segunda que está lá, primeira. Ela mandava, essa Elizabeth II não manda nada, mas a primeira, meu Deus do céu, a Elizabeth, ela fez um monte de leis que favoreciam a burguesia, davam à burguesia poderes especiais de navegação, inclusive poder de corso, eles podiam roubar navios espanhóis. E acabaram vencendo a invencível esquadra espanhola. Tem detalhes sobre isso no outro vídeo, tá? Muito bem, o que nos interessa aqui agora é justamente relembrarmos estas revoluções. Quando a gente pensar no conjunto de revoluções na Inglaterra, foram várias, tá? Nós temos que chamar esse contexto de revoluções inglesas. Elas derramaram sangue. Revolução normalmente é assim. Só uma não derramou, revolução gloriosa. Tá? Você tem que lembrar do Jaime II, veja na apostila. E o Jaime II era da família Stuart, não era Tudor. Ele achava que podia Tudor, mas não podia. Ele foi questionado e como havia uma briga com a Holanda por causa dos atos de navegação e normas que criaram problema desde o tempo do Oliver Cromwell, ele faz o seguinte: ele começa a querer restaurar um absolutismo na Inglaterra. Tinha um parlamento, tá? Esse parlamento mandava mais ou menos, mas ele queria tirar até o mais ou menos. Só que a filha dele, a Maria Stuart, a Maricota, a famosa Maricota, casou-se com um holandês, nada mais nada menos do que um príncipe holandês, o famoso Guilherme de Orange. E o Guilherme de Orange faz um golpe em cima do sogro. Eu falo sobre isso no outro vídeo, que sogro rico é igual porco gordo, só dá lucro quando morre. O nosso amigo, marido da Maricota, o Guilherme de Orange, ameaça invadir a Inglaterra. Ele era holandês. O Jaime II fica com medo, vaza para a França. Detalhes veja no outro vídeo. Mas o que te interessa para a prova é que, com base nessa ameaça de invasão, o rei vai embora e a filha dele recebe o poder, o trono. Só que quem entra junto para governar, um holandês.
Essa revolução não teve sangue, por isso é chamada de Revolução Gloriosa. Mas que tipo de poder esse holandês recebe? E a maricota, a Maria Stuart, recebe que poder? Poder relativo. Aí começa a semelhança com a atual rainha Elizabeth. É uma rainha decorativa, ela não manda muita coisa, tá? Mas nesse ato Bill of Rights substitui-se a monarquia pelo parlamento. Aí sim, aí bem diferente do tempo de Oliver Cromwell, que foi um parlamentarismo meio devagar, mesmo porque o Oliver Cromwell foi um baita de um malandrão. Ele assume o poder, faz uma república, só que quem mandava era ele, tá? Não se preocupe tanto com isso, dê uma estudada, mas fique ligado que o iluminismo ele vai tentar destituir esses poderes totalitários. Começa na Inglaterra, como nós vimos, e a Revolução Gloriosa é o auge disso. Você sabe também, precisa lembrar, que a queda do antigo regime se deu por causa de ideais de liberdade de expressão, liberdade econômica, o antimercantilismo, liberdade política e igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei, inclusive o rei. Todos iguais perante a lei, inclusive o rei. O rei não pode mandar tanto quanto manda. Vai cair na prova isso, hein? Lembre-se que o pai do iluminismo, eu falei disso no outro vídeo, o pai do iluminismo é o John Locke, é um inglês. Ué, mas o iluminismo não nasce na França. Já falei, vou repetir, que o alicerce do iluminismo e do liberalismo é em inglês. Afinal, tudo isso que aconteceu demonstra que a Inglaterra começou antes que a França a livrar-se do poder absolutista. Pai do iluminismo vai cair na prova. Não é o João Travolta não, hein? É o John Locke, ok? Fique ligado. Nessa ocasião começam a fermentar ideias na França, onde o rei dizia que era o sol. Um francês chamado Montesquieu diz que o poder tinha que ser dividido em três: poder executivo, legislativo e judiciário. Mas o rei não ia aceitar isso, né? Por quê? Porque ele achava que tinha o poder divino, o direito divino dos reis. E isso os iluministas não aceitavam, tá? A ideia era derrubar o rei e ter três poderes. De todas as ideias iluministas, algumas são notáveis, tá? Uma delas é do Jean-Jacques Rousseau, que você pode ver em detalhes no outro vídeo. Aqui é só uma ajuda para você ir bem no trabalho e uma ajuda para você ir bem na prova trimestral. O cara que traz ideias novas na França, além do Montesquieu, é Jean-Jacques Rousseau, aquele que diz que todo mundo nasce bom, quem estraga as pessoas é o ambiente onde ela vive. Ele achava, ele era um democrata, que para consertar tudo precisava ter eleição, chamado sufragismo. Ele era um sufragista, cuidado que isso vai cair na prova, tá? Então dá uma estudada lá no Jean-Jacques Rousseau, veja bem, ele escreve sobre o fim da propriedade privada. Ele é meio socialista, tá? Ele abre as portas para o Karl Marx depois. Mas a ideia dele era que ninguém deveria ser dono de nada e todos deveriam ser donos de tudo. Essa ideia era meio contestada por outro francês iluminista voltado para o enciclopedismo, mas ele era monarquista. Assista o outro vídeo para entender bem isso, que aqui é só uma revisão. Esse sujeito que achava que o enciclopedismo era importante, o iluminismo era importante, mas ele era meio assim, favorável, meio favorável, não, ele era bem favorável à monarquia, tá? Esse sujeito chama-se Voltaire. E o Voltaire, ele era favorável a uma monarquia iluminista. Nesse momento nasce o despotismo esclarecido. Detalhes, veja na apostila, detalhes, veja no outro vídeo. Mas você precisa lembrar que o despotismo esclarecido eram reis autoritários, totalitários, absolutistas, que tinham a cabeça aberta, especialmente por Voltaire, tá? Leia isso na apostila, se prepare, tá? Outra coisa também, você deve observar bem que chegou o momento do povo se revoltar e tudo é marcado pela queda da Bastilha, uma prisão e um quartel
onde, na Revolução Francesa, o povo entra, pega as armas, parte para o Castelo de Versalhes, e ali acontece a Revolução Francesa, que será estudada em detalhes depois. Outra coisa importante. Havia uma nova noção de liberdade, a liberdade econômica. Então, o iluminismo, você tem que lembrar de ideias liberais. Na França, a ideia chamava-se laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, deixa fazer. Laissez-passer, deixa passar. Quer fazer pano, tecido, sapato, faz aí, pagando imposto, beleza. Laissez-faire, laissez-passer. Manda o imposto e faz o que quiser. Laissez-faire, laissez-passer. Mas essa ideia nasce de um livro chamado Riqueza das Nações, escrito por Adam Smith. Detalhes veja no outro vídeo, mas você precisa saber para a prova que o Adam Smith defende a livre iniciativa, laissez-faire, laissez-passer, que o mercado, os preços não podem ser governados pelo rei nem pelos mercadores, e sim pelo mercado. Lei da oferta e da procura. Vai cair na prova, dá uma olhada lá. E no trabalho também. Fica ligadão, ligadona, que você irá se dar muito bem, minha querida e meu querido, criaturas do pântano. Qualquer coisa à tua disposição, tá? Meu coração, minhas palavras e os meus pensamentos estão aos seus pés.